Olá amigos, essa é a Paradinha Esportiva, estamos na área. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Neto e Marcelinho Carioca, dois ídolos corintianos que chegaram a jogar juntos em 96 e 97. Muito pouco é verdade, mas jogaram. A gente conta essa história daqui a pouquinho. Roda a vinhetinha da Paradinha aí. Estamos de volta e lembrem-se, vocês podem acompanhar a Paradinha Esportiva, além de aqui no formato do YouTube, vocês podem ouvir a gente no podcast, seja no Apple Podcasts ou no Spotify, Paradinha Esportiva lá no ClickTube, ok? E como é que é essa história de Neto e Marcelinho Carioca? Vou começar em 1996, eu trabalhava no Notícias Populares. Foram 6 meses no Notícias Populares, mas foram momentos muito intensos. Entre eles, uma entrevista com o Neto. O Neto estava lá machucado, meio parado ali, o Santos não estava utilizando o Neto, o passe dele pertencia ao Santos ainda, e a gente resolveu fazer uma entrevista, vamos encontrar personalidades que tenham o que falar. E o Neto, né, sempre foi um cara que não teve papas na língua, né? Falei, vamos ouvir o grande Neto, que já era campeão brasileiro pelo Corinthians. Fui lá escalado para entrevistar o Neto em 1996, pelo NP, marcamos um restaurante, fomos lá, tal, batemos um papo e tal, a entrevista rendeu muito. E durante a entrevista, né, o Neto contou da saída dele e tal, né, ele foi para a Colômbia, né, para um time fraco, Milionários da Colômbia em 93, e aí ele falou coisas fortes, assim, jamais teriam coragem de me mandar embora, eu resolvi sair porque eu quis e tal, e aí no final ele acabou se abrindo, né, falou assim, não, a única coisa que eu sinto é amor pelo Corinthians, né, aquilo ficou marcado, né. O que aconteceu depois, meus amigos? Marcelinho Carioca, o maior ídolo corintiano, se machucou. Ele estava com problema de pubis há uns 2 anos, o time ia mal no campeonato, ele teve que parar para fazer uma cirurgia. Ficou parado mais de 2 meses. E aí o que aconteceu? Nelsinho Batista assumiu o Corinthians. Nelsinho e Neto tinham uma relação muito próxima, né? Os dois foram campeões brasileiros. E o que a gente fez, né, o NP? Bom, Nelsinho voltando, olha aí a chance do Neto voltar para o Corinthians. Corremos para entrevistar o Nelsinho, né? Falei com o Nelsinho e tal. Quem sabe ele não negou, né, que o Neto poderia voltar. E não é que depois eles trouxeram realmente o Neto, em novembro de 96, o Neto voltou para o Corinthians? A gente pode até dizer, na verdade, que o NP voltou, ajudou o Neto a voltar ao Corinthians, né? Foi um pouco isso, assim, né? Claro que isso ia acabar acontecendo e tal, mas essa declaração dele de que amava o Corinthians, enfim, depois o Nelsinho também, né? O time ia mal das pernas, o Neto voltou, e em 96 ele fez apenas um gol importante contra o Goiás, quando estava perdendo de 1-0, ele fez o gol, aliás, foi o último gol dele pelo Corinthians. O Corinthians fez uma parceria com o Excel e o Neto acabou jogando muito pouco, né? Contrataram Túlio, Donizete, vários jogadores ali para reforçar o elenco do Corinthians. O Marcelinho já havia voltado, né, da contusão, enfim, voltou ainda acho que no final de 96, e aí teve pouco espaço para o Neto, né? O Neto jogou muito pouco, tanto em 96 como em 97, e acabou depois, quando o Luxemburgo assumiu o Corinthians quase no final do ano, o Neto entrou na lista de dispensas do Vanderlei Luxemburgo, e aí acabou o capítulo Neto pelo Corinthians. Mas o Neto realmente um jogador fantástico, um índice de acerto de faltas sensacional, e aí até foi muito estranho, na verdade, porque o Neto realmente se sacrificou muito naquele momento, né? Ele voltou, quando ele voltou em 96 ele ainda estava acima do peso, 4 ou 5 quilos, mas em 97 ele praticamente não tirou férias, voltou fininho, mas estranhamente o Nelsinho acabou aproveitando pouco o Neto naquele período, embora eles tivessem uma parceria aí de longa data, né, o Campeonato Brasileiro, que marcou tanto o Nelsinho quanto o Neto. O primeiro título brasileiro do Corinthians, que aliás esse ano vai fazer 30 anos já que o Corinthians ganhou o Brasileiro, e aí depois, né, decolou aí, ganhou Libertadores, Mundial, mas tudo começou em 90 com o primeiro título brasileiro. E vocês devem estar perguntando, onde entra Marcelinho Carioca nessa história? Eu já respondo. Marcelinho Carioca, 1996, estava parado, como eu disse, né? Parou para fazer a cirurgia no pubis. E aí o Notícias Populares, vocês devem lembrar agora desse quadro aí que de vez em quando o Fantástico apresenta ainda, Repórter por um Dia. Notícias Populares, naquela época, em 96, criou algo parecido, né? Eles pensaram em fazer uma edição especial onde pessoas famosas, né, entrevistavam jogadores ou artistas, enfim, fizeram esse quadro aí. O pessoal viveu como repórter. Eu lembro até que o Silvinho, naquela época, lateral esquerdo do Corinthians, foi acompanhar um dia de trem aí, aquela multidão, lotação, né? Ele viveu um dia de repórter acompanhando o sofrimento das pessoas que pegavam transporte público. Infelizmente não mudou muita coisa nos dias de hoje. Eu era setorista do Corinthians Notícias Populares, e aí tiveram a ideia de fazer a Mariane Dombrova. Lembram dela, meus amigos? Tinha programa infantil na época no SBT, para que ela entrevistasse o Marcelinho Carioca.
E aí fui eu e Mariane lá entrevistarmos o Marcelinho Carioca. Mas acho que foi a primeira entrevista exclusiva dele depois que ele sofreu a contusão, ele aceitou prontamente da entrevista, fomos ao apartamento dele e aí na entrevista teve a cara do NP, quer dizer, ele deu a manchete pro NP, né? A Mariane perguntou se ele estava sentindo dores ainda, né? Daí ele falou assim, só dói quando eu solto pum. E aí, meu amigo, foi essa a manchete de notícias populares. Gostaram da historinha Neto e Marcelinho Carioca? Nós vamos colocar aqui a média de faltas, de gols de faltas do Neto e do Marcelinho pelo Corinthians. Duas médias fantásticas. O Marcelinho marcou mais gols de falta, né? Porque teve muito mais jogos que o Neto pelo Corinthians, né? Mas vocês vão ver que a média é muito semelhante, né? Dois exímios batedores de falta, dois craques, dois ídolos que fizeram história no Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, meus amigos, gostaram da historinha de hoje? Marcelinho Carioca e Neto, duas entrevistas que eu tive o prazer de fazer para o falecido Notícias Populares. É isso aí, se você gostou, deixe lá o seu like no canal da Paradinha Esportiva, que fica hospedado no ClickTube. ClickTube, que aliás tem grandes influencers aí, que o pessoal chama hoje em dia, né? De várias áreas e tal. Deem uma prestigiada lá, porque o canal realmente é muito bom e veio para ficar. Podem dar sua sugestão também, fazer comentários, ok? Até semana que vem, meus amigos. Um grande abraço a todos.